Se não quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. Então vamos lá. Agora nós iniciamos. Nós vimos uma introdução ao mundo do Novo Testamento, certo? Na primeira vez, como é que era o mundo, as divisões da terra lá da Palestina, os governantes, o rei Herodes, depois os seus, aqueles que herdaram o seu reino, chamada tetrarquia, o seu líder Herodes Filipe, Arquelau e Herodes Antipas e a Salomé, que tinha herdado um pedacinho ali perto de Cesareia Marítima, região. E então esse era o mundo na época de Jesus, esse Herodes chamado, para os historiadores é o grande, e para nós é o Herodes o cruel. Tá? Não, lembra que na Bíblia tem 3 Herodes, tá? Tem o Herodes, aquele que tentou matar Jesus quando era menino, tem o Herodes que mandou matar João Batista, que estava vivo quando Jesus foi na cruz, que era o filho dele, e tem o Herodes que é o neto, que é o Herodes Agripa, que é o Herodes que estava... De novo. Tem o Herodes tem o Herodes Agripa, que foi aquele que mandou matar Tiago à espada nos Atos dos Apóstolos. Então, são 3 Herodes que tem na Bíblia. Tá? Bom, vamos para o primeiro evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Então, quem é o autor deste evangelho? Claro, inicialmente ele é atribuído a este Mateus, que ele se identifica no mesmo evangelho, em Mateus 9:9, quando Jesus o chama, como Mateus, o cobrador de impostos. E faz até bastante sentido, porque um cobrador de impostos é alguém que sabia escrever, ler e escrever. Naquela época não era todo mundo que sabia ler e escrever, mas os cobradores de impostos, esses sim, eram escribas que sabiam ler e escrever, como se fossem contadores e ao mesmo tempo fiscais da Receita Federal, e eles faziam ali as anotações das dívidas daqueles que deviam, que tinham pago. Então faz bastante sentido ele ser uma pessoa, ele foi, o nome atribuído a ele em todos os manuscritos antigos, Catamateon, é de uma pessoa que sabia ler e escrever, tá? Intrigante que ele não é atribuído a Pedro ou a algum outro apóstolo, Tiago, um desses mais importantes. São Mateus, na lista dos apóstolos, ele nunca aparece entre os primeiros, ele sempre aparece meio ali entre os últimos, entre o 7º e o 9º. Então fala primeiro Simão Pedro, depois seu irmão André, Tiago, João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota, Mateus, o cobrador de impostos, E aí, por último, sempre nas listas aparece Judas Iscariotes, porque esse foi o que traiu Jesus. O Evangelho de São Mateus pertence aos chamados sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. Tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. Sim significa junto em grego, e ótico significa ver. Eles enxergam junto. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Eles têm uma visão muito parecida de Jesus. Então, eles enxergam, olham para Jesus de maneira junto, meio parecido. Tem muitos milagres que estão nos 3 evangelhos, muitas parábolas, muitos atos de Jesus estão ali, discursos, estão em mais de um evangelho. Então esses são os sinóticos. O evangelho de São João é diferente, ele tem uma visão bem diferente dos outros 3 evangelhos, os chamados sinóticos. E Mateus, no evangelho a ele atribuído, ele é chamado de Mateus, o cobrador de impostos. E nos outros 2 evangelhos, nos outros 2 sinóticos, Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi, o filho de Alfeu.
tá? Então ele tem dois nomes. Mateus significa amado de Deus, e Levi, tá? Nos outros dois evangelhos. Aparentemente eles são a mesma pessoa, porque os dois são um cobrador de imposto, que Jesus chama para ser seu discípulo, que ele se levanta e segue a Jesus, tá? Então a história é muito parecida para os dois. E esse Levi é chamado filho de Alfeu. Chama a atenção que também Tiago, que nós chamamos de Tiago menor, não filho de Zebedeu, né? Não irmão de São João, mas o outro Tiago, que é chamado de o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, o parente dele, esse Tiago é chamado de filho de Alfeu. Então, se é verdade isso, talvez, se esse Alfeu é a mesma pessoa, o Tiago, filho de Alfeu, e Mateus, que é o Levi, filho de Alfeu, os dois talvez sejam irmãos, tá? Então, os dois talvez sejam parentes. O Tiago e Mateus, ambos talvez sejam irmãos, filhos de Alfeu, né, ou parentes próximos. E esse Alfeu, quem que é? Muitos dos padres da igreja antigos identificam ele com o Cleofas, né, que tem aquela Maria de Cleofas, e tem o próprio Cleofas que aparece nos discípulos de Emaús, lá no Evangelho de São Lucas, quando Jesus ressuscitou, tá? Esse Cleofas, ele era tido como talvez algum parente próximo ou até irmão de São José, tá? O pai adotivo de Jesus. Então, se é verdade tudo isso, então Mateus pode ser que fosse até parente próximo e talvez até primo próximo de Jesus por meio de São José. E isso explica algumas coisas interessantes que nós vamos ver mais na frente nesse evangelho. Faz algum sentido até se a gente parar para pensar. Não quer dizer que é isso, porque a gente não tem certeza, né? Isso são hipóteses, né? Quem são os destinatários deste evangelho? Os destinatários desse evangelho, quer dizer, para quem que o autor estava escrevendo, que nós chamamos de Mateus? Aparentemente, ele escreve para hebreus, então para judeus convertidos ao cristianismo. E é isso que os padres da igreja dizem. Então, Pápias, Hierápolis e outros padres da igreja dizem que o primeiro que escreveu foi Mateus para os hebreus, tá? E tem muitas características de um evangelho escrito para os hebreus. A maioria dos estudiosos acredita que este evangelho talvez tenha sido escrito ali na região ali do Oriente Médio, na Palestina ou na Antioquia da Síria, tá? Onde havia de fato muitos judeus mesmo. E a gente nota algumas características, né? Por exemplo, a gente nota que tem muitas dificuldades com os familiares. Por quê? Porque certamente muitos judeus se converteram e tinham dificuldades com a sua família, de judeus que não aceitavam, né? Além disso, dificuldades com os gentios, com os governadores, reis e, sobretudo, os fariseus, né? Então, muitas controvérsias com os fariseus nesse evangelho. Então, parece ser escrito para uma audiência, alguém que vivia no ambiente judeu em que havia fariseus, né? E havia esse tipo de dificuldades. Por exemplo, a gente vê algumas frases que dizem assim: todo escriba que se converte ao reino dos céus é como um homem que retira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isso está em Mateus 13, versículo 52. Então, quer dizer, ele está escrevendo para judeus, né? Escribas que conheciam a lei, tá? E tem uma linguagem palestinense. O que isso significa? Ela tem palavrinhas ali que são usadas que provavelmente seria alguém morando ali, um hebreu, na Palestina, que usaria, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus não fala o reino de Deus é assim, ele fala o reino dos céus. Por que ele não fala o reino de Deus? Porque para os judeus, falar Deus é um nome sagrado, eles não falam em respeito ao segundo mandamento, né, ou a não tomar o seu santo nome em vão, eles não falam o nome de Deus. Então, Jesus, ali no seu Sermão da Montanha, em vez de falar como no Evangelho de Lucas, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é daquele jeito, ele fala o reino dos céus, né? Então, por respeito ao nome de Deus, que é um judeu, o judeu falaria exatamente desse modo, né? Ele não vai falar o nome de Deus em vão. Além disso, chama Deus de o Pai Celeste. Isso também é uma linguagem bem hebraica. Usa a palavra de ligar e desligar, como por exemplo naquela passagem de São Pedro, né, que Deus fala para São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é uma expressão
é uma expressão hebraica, né? Não é uma expressão latina ou grega, né? De ligar e desligar. Lembra um pouco aquela passagem que nós ouvimos lá de Isaías 22, que fala lá do primeiro-ministro do palácio da monarquia davídica, e que tinha poder de ligar, de fechar e abrir com as suas chaves, né? Então esse ligar e desligar, também os fariseus e mestres da lei, eles ligavam e desligavam as pessoas na observância da lei, interpretando a lei, como que você devia viver a lei. Então eles ligavam e desligavam. Claro que essa é uma autoridade que eles mesmos se impuseram, né? Quem tinha essa autoridade mesmo seriam os sacerdotes, levitas, né? Mas que não exerciam muitas vezes essa autoridade. Além disso, tem a palavra casa de Israel. Casa de Israel, então, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel é uma expressão bem hebraica, né? Está lá no Antigo Testamento, né? A casa de Israel, os filhos dele, tá? Então também não é uma expressão muito grega. Os gregos não entendem muito bem o que é casa de Israel, né? Só alguém que já conhece o Antigo Testamento, o Gênesis, sabe que Israel, Jacó, tinha uma casa, né? 12 filhos, né? E nessa casa dele, seus descendentes, que é o seu povo. Além disso, carne e sangue. Então essa expressão carne e sangue é uma expressão judaica, tá? Não é uma expressão grega, né? A expressão grega geralmente é carne e espírito, né? Carne, sarx e pneuma, tá? Mas para os judeus fala carne e sangue, tá? Então não foi carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus fala isso em São Pedro, isso é uma expressão bem hebraica, tá? Então como que a gente pode dividir, tá? Essa estrutura do Evangelho? Tem inicialmente uma apresentação do Evangelho de Jesus, né? Inicialmente começa ali com o prólogo, tá? Então com ali a descendência de Jesus, né? Descendentes de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Ancestrais de Jesus. E aí tem aquela longa lista de nomes que todo mundo que começa a ler o Evangelho de São Mateus pode desanimar um pouco. Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente pode ver que até ali mais ou menos até a parte do exílio, a gente consegue reconhecer vários nomes ali, né? Então tem ali Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Farés, e aí vai indo, né? Os descendentes até chegar no rei Davi, e aí depois do rei Davi os diversos reis, né? Manassés, Ezequias, Amon, enfim, né? E tantos reis ali que bons ou maus, né? Que a gente pode reconhecer. Depois do exílio, na volta do exílio, a gente não reconhece mais muitos nomes, tá? E essa lista de nomes é diferente em São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Se vocês pegarem a lista de nomes, elas são diferentes, elas têm tamanhos diferentes e elas significam coisas diferentes. E qual que é a explicação para a diferença entre os ancestrais de Jesus, essa lista de nomes? Bom, o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, fala: não sabemos. Não sabemos dizer exatamente por que uma lista tem alguns nomes e outra lista tem outros nomes, às vezes muito diferentes, principalmente a partir do rei Davi, tá? Principalmente a partir do rei Davi. Segundo o Evangelho de São Mateus, pelo rei Davi, Jesus descende através de Salomão, né? Junto com a mulher de Urias, Salomão, e aí vem José, do qual que se casou com Maria, do qual nasceu Jesus, né? No outro Evangelho de São Lucas, fala uma outra descendência, tá? Jesus era tido como filho de José, filho de deixa eu lembrar, Eliaquim, né? E assim por diante, tá? Então assim, são listas diversas. Qual que é a explicação? Tem algumas hipóteses, tá? Uma das hipóteses é que na lista de Mateus é a lista dos ancestrais de São José. E na lista de Lucas seria a lista dos ancestrais de Nossa Senhora, que casada com São José passam a ser ancestrais de São José também. Então o pai de Nossa Senhora passa a ser pai de São José porque ele se casou com ela. Essa é uma explicação. Outra explicação é que talvez no meio dessa lista alguns filhos são adotados, não são filhos biológicos. Talvez o próprio São José fosse um filho adotado. Então por isso que o pai dele é Jacó, na lista de São Mateus, e ele aqui na lista de São Lucas, né? Então talvez ele fosse um filho adotivo e tivesse dois pais, um biológico e um pai adotivo. Não sabemos, tá? Mas se for, pode ser, a maioria das pessoas costuma achar
que essas duas listas, uma seria a descendência de Jesus segundo São José, né? A ascendência de São José, e a outra a ascendência da Virgem Maria. Além disso, a gente vê nessa lista de São Mateus que tem ali a prostituta, né? A prostituta, tem uma cananeia, que era de um povo gentil, tá? E tem outras pessoas ali, Judite, né? Que não era do povo de Deus, tem as mulheres e as pessoas a mulher de Urias, tá? Que cometeu adultério. Então, o que isso significa? Tem pecadores na lista de Jesus, né? Então Jesus assume uma descendência, uma geração, uma história que tem dentro delas pecadores, né? Pecadores e pessoas não pertencentes ao povo de Deus. Então é isso que ele diz. Jesus foi acusado, né, de comer, partilhar refeições junto com os pecadores, com os cobradores de impostos. E aí ele está dizendo, olha só, nos ancestrais dele tem isso. E inclusive nos ancestrais do rei Davi, por exemplo, ali Raabe, por exemplo, Judite, por exemplo, Tamar, que era mulher de Judá, né? Tem pessoas ali que têm um passado meio questionável, né? Tamar, por exemplo, a gente viu a história dela no Gênesis, mas Tamar, ela era nora de Judá. Então, quer dizer, Judá, ela era casada com o filho de Judá, e o filho dela morre, e aí o outro filho não quer ter filhos com ela, morre também, e ela se veste como uma prostituta, e o sogro dela tem um filho com ela, porque confunde ela com uma prostituta. A gente viu isso lá nos Gênesis. Então, quer dizer, não é bem uma ancestral ali que você teria muito orgulho de colocar, né? Mas ele coloca ali os ancestrais, ela como ancestral tanto do rei Davi quanto de Jesus, né? Então ele está falando, olha, o rei Davi tem um ancestral que é assim, e Jesus também tem. Então ele coloca ali. E são sempre 14 gerações. 14 em hebraico é DWD, né? Que é a sigla para Davi, né? Então ele está falando que Jesus é o filho de Davi. Então essa é a descendência de Jesus. Depois tem a infância de Jesus e o seu nascimento, o Natal de Jesus. É uma coisa que só tem no Evangelho de São Mateus, os relatos da infância de Jesus, tá? E ele narra a infância sob a perspectiva de São José. Então, o protagonista no Evangelho de São Mateus é São José. Por que será? Porque talvez, onde que ele aprendeu esses relatos da infância de Jesus? Porque Mateus não era Levi, filho de Alfeu, e Alfeu não era irmão de São José. Então, talvez, é possível que ele tenha aprendido por meio de Alfeu esses relatos da infância de Jesus a respeito de São José. Por isso que a proeminência da figura de São José no Evangelho de Mateus, e no caso de Lucas, quem aparece mais é a Virgem Maria. Então, quer dizer, a anunciação para a Virgem Maria, aparece lá o Cântico do Magnífica, que aparece lá a visita a Santa Isabel, e assim por diante. Então, provavelmente a fonte de São Lucas é a Virgem Maria, e a fonte de São Mateus não é a Virgem Maria, mas talvez Alfeu, irmão de São José, que conta as coisas da perspectiva de São José, o sonho que José teve, que eles tiveram que fugir para o Egito, e assim por diante. José que deu o nome na circuncisão. Então essa é uma coisa interessante que parece se explicar com o fato de Mateus ser Levi, filho de Alfeu, tá? Então ele aparece Jesus como um verdadeiro homem, filho de Deus, nascido da Virgem Maria, descendente de Davi, Messias de Israel e Salvador de todos os homens, que triunfa onde os outros fracassaram. Ele tem uma história de fracassados, mas ele é o vitorioso. Depois aparece a primeira parte, que é o ministério de Jesus na Galileia. E aí tem o grande discurso de Jesus, as ações, e a segunda parte, o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, e a terceira parte, o ministério de Jesus em Jerusalém, onde ele vai ter os problemas com as autoridades judaicas, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Então, geralmente é assim que se divide. Então, Jesus, o ministério na Galileia, Jesus, o ministério dele, a missão dele, a caminho de Jerusalém, e por fim, a missão dele lá em Jerusalém, tá? Características do Evangelho de São Mateus, tá? Então, vou falar algumas coisinhas. Então, Jesus aparece como profeta, quer dizer, como alguém que envia palavras da parte de Deus. Ao mesmo tempo, ele é Deus, e inclusive maior do que Moisés. Isso aparece bem claro, por exemplo, quando nós ouvimos no Evangelho de hoje mesmo. Jesus fala assim: foi dito, eu porém vos digo. Mas foi dito por quem? Moisés. E Moisés era a maior autoridade que um judeu podia invocar, né? Moisés disse, então quer dizer,
veio do próprio Deus, né? Ninguém está acima de Moisés a não ser o próprio Deus. Então quem é Jesus para corrigir Moisés? Ele só pode ser Deus, né? Então ele é alguém que vem com a autoridade de ensinar, como Moisés ensinou, mas ao mesmo tempo ele vem com uma autoridade inclusive maior que a de Moisés, né? Porque Moisés disse: eu porém vos digo. Por que Moisés permitiu que desse uma certidão de divórcio? Ele permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Então eu vos digo: todo aquele que se separa da sua mulher, a não ser por união ilegítima, comete adultério contra ela, e se casa com outro, se ela se casa com outro, faz com que ela cometa adultério. Então, quer dizer, está dizendo isso com autoridade divina, uma autoridade inclusive maior que a do próprio Moisés, tá? Esse evangelho de Mateus, ele é um dos evangelhos mais didáticos e mais completos. Ele equilibra bastante frases de Jesus, com milagres, com parábolas, tá? E ações e ensinamentos dele. Então, ele é o evangelho talvez mais equilibrado de todos, né? Tem uns que tem muita ação de Jesus e menos palavras, e tem outros que tem muitas palavras de Jesus e não tem tantos milagres, tantas ações. Por exemplo, São João não tem tantos milagres assim, né? De São João tem apenas 7 milagres, mas tem discursos muito longos de Jesus. Agora São Mateus não, ele tem bastante discursos de Jesus e tem bastantes milagres, né? Tem um monte de parábolas, né? Então ele é o evangelho que tem mais, assim, entre aspas, completo, tá? São Marcos, por exemplo, não tem discursos tão grandes de Jesus, não tem tantos discursos. Por exemplo, as bem-aventuranças não tem no evangelho de São Marcos, tá? É uma catequese cristã e tem palavras com fácil memorização. Dizem os estudiosos que esse evangelho foi escrito em hebraico ou aramaico, no dialeto dos judeus, né? E aí depois cada um traduziu o melhor que pôde. Então depois ele foi traduzido para o grego. Então é possível que inicialmente havia um evangelho inicial em aramaico ou hebraico, e depois na tradução para o grego ele foi talvez modificado e recebeu essas influências ou de São Marcos ou de São Lucas, tá? E ele ensina muitas coisas. Por exemplo, ele ensina os modos de jejuar, os modos de rezar, o modo de ensinar, o modo de exercer o ministério na igreja. Esse é o evangelho dos discursos. E assim como Moisés tem 5 livros, né, atribuídos a eles, para os judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, neste evangelho Jesus tem 5 grandes discursos. O primeiro é o Sermão das Bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, tá? Esse é o primeiro, que ele nos mostra como ser bons cidadãos do reino dos céus, né? Como serem bons filhos de Deus Pai. São as bem-aventuranças. Também nos ensina como é que é a oração do reino. É o Pai Nosso. E no final ele fala, no final desse grande discurso das bem-aventuranças, ele fala: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse homem sábio construiu sua casa sobre a rocha, claro, é uma parábola boa, né? Importante, né? De construir a casa sobre a areia, mas também nos faz lembrar um outro homem que era chamado de sábio e que também construiu uma casa, a casa de Deus, sobre uma grande rocha. É Salomão, né? Salomão, que era o grande rei sábio, que construiu a casa do Senhor sobre a grande pedra da rocha, a pedra fundacional do templo no Monte Sião. Então, tem uma certa ponte, né? Então, ele diz isso, como que se é cidadão do reino, como que se ora no reino e como que se constrói um templo no reino, né? Colocando em prática estas ações, esses ensinamentos de Jesus. Então esse é o primeiro discurso, Sermão da Montanha. Segundo discurso é o discurso missionário para os 12 apóstolos, para que eles vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, curem os doentes, expulsem os demônios, não levem nada pelo caminho, né? Se uma casa não se receber, fiquem naquela casa. Se não você receber bem, sair naquela cidade, sacudir a poeira das nossas sandálias. Então, essa é a comissão, grande discurso missionário de Jesus, né? De graça recebestes, de graça deveis dar, né? Então, esse grande discurso missionário de Jesus para os 12 apóstolos. Depois vem o discurso das parábolas. Então, esse é o terceiro discurso. Então, como é que é o reino? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu terreno, né? Mas veio à noite o inimigo e semeou joio. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas depois semeado se torna a maior
é menor das sementes, mas depois de semeada, quando cresce, vira a maior de todas as hortaliças. E assim por diante, né? As diversas parábolas, que são imagens do reino e também, inclusive, imagens da igreja. Por exemplo, ele fala do joio e do trigo, né? No mesmo campo. Então, quer dizer, naquele mesmo campo que pertence ao Senhor, tem joio e trigo e não dá para saber bem quem que é quem, a não ser quando no final dos tempos Deus julgar, e ele vai saber colher que é joio no seu celeiro, trigo no seu celeiro e joio para queimar nas chamas. Além disso, ele fala também que o reino dos céus é como uma rede que é lançada no mar e que pega todo tipo de peixes, e quando é arrastada para a praia, ele joga fora os peixes que não prestam e guarda aqueles que prestam. Então, nos parece muito uma imagem de um reino de Deus já neste mundo, que é a igreja, de certo modo, que tem dentro dela pessoas boas e pessoas que não prestam, né? Então é assim, né? Então tem ali e joga ali os peixes fora. É diferente do reino dos céus, que é o céu, né? Porque no céu não tem ninguém que não presta, no céu está todo mundo salvo e está todo mundo purificado e bem, né? Então é como uma rede, né? É o reino, mostra a imagem do reino dos céus e da igreja já neste mundo. E depois tem um grande discurso eclesiástico, quer dizer, como que a igreja deve se organizar. E aqui fala, em primeiro lugar, no perdão. Então, que São Pedro pergunta para ele: mas mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo 7, mas 70 vezes 7, né? Nos lembra o oposto de Lameque, né? O filho, um dos descendentes de Caim, que quando se vingava, né? Caim vingou 7 vezes, Lameque vinga 70 vezes 7, né? Então é assim que está escrito ali no Gênesis, tá? Então é o oposto, né? Então perdoar sempre, tá? Além disso, a correção fraterna, né? Então corrigir o irmão quando erra, né? Então corrigir em particular. Depois, se o irmão não aceitar, levar uma testemunha, tá? Depois, se não, levar para a igreja e assim por diante, tá? Então, a correção fraterna e a forma de autoridade, né? Quem é o maior? Então, o maior é aquele que está a serviço, né? Os reis da terra impõem autoridade sobre eles. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser maior, seja o servo. Como que na igreja funciona a autoridade? É aquele que mais serve, né? Toda autoridade na igreja deve ser uma forma de serviço. E por fim, o último discurso de Jesus, que é o discurso escatológico, quando Jesus prevê a destruição do templo, de Jerusalém e do mundo inteiro. E aí nesse discurso escatológico ele tem as parábolas escatológicas do julgamento. Por exemplo, aquela das ovelhas e dos cabritos, né? Vinde, benditos de meu Pai, né, para o reino preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? E pelo contrário, no outro, né, nos outros, os cabritos, né, afastai-vos malditos para o inferno preparado para os demônios, para o diabo e seus demônios, né? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então é interessante também, só uma coisa dessa imagem, que ele fala que o céu é preparado para nós, né, desde o começo do mundo, mas o inferno não foi preparado para nós, né? O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, né? Então assim, interessante esse jogo de linguagem, né? O céu, o reino preparado para nós, sim, porque no reino é um lugar onde habitam os seres humanos, né? No inferno não habitam ali pessoas humanas, habitam o que restos de pessoas, né? O inferno não foi preparado ali para nenhum ser humano viver nele, né? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Então isso é interessante, né? Bom, tem discursos menores também ali, com controvérsias com os fariseus, né? E nesse evangelho é o evangelho em que Jesus mais aparece cumprindo o Antigo Testamento, né? Esse aparece, tem 150 alusões ao cumprimento do Antigo Testamento e 50 alusões explícitas, né? Então, que o evangelista fala assim: olha, isso aconteceu para se cumprir a passagem que diz tal coisa, né? Isso aconteceu para se cumprir a passagem do Salmo que diz tal coisa. Então, tem 50 alusões explícitas. Então, claramente ele está escrevendo para alguém que conhece o Antigo Testamento, tá? Ele foca muito na pessoa de Jesus Cristo e a igreja fundada por ele. Tem algumas narrativas muito únicas no Evangelho de São Mateus, que só tem no Evangelho de São Mateus e não tem em nenhum outro. O primeiro eu já falei, é a genealogia de Jesus, aquela genealogia que é diferente da genealogia de São Lucas. O segundo
Assim. O segundo é o nascimento de Jesus sob a perspectiva de São José e a sua circuncisão. O terceiro é a visita dos magos, dos reis magos. Então, só tem na história, só tem no Evangelho de São José a visita dos magos, né? A nossa epifania aqui no Ocidente. Então, não tem em nenhum outro lugar esta visita dos magos. Uma outra coisa que só aparece lá é a fuga para o Egito. Então, a fuga para o Egito só aparece no Evangelho de São Mateus. E aí, quando Jesus volta, José volta do Egito com Jesus, fala que ele tem medo de ir para Belém por causa de Arquelau, o filho de Herodes, e ele vai para Nazaré. E aí isso se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: ele será chamado Nazareno. Mas não tem nenhuma escritura que diz isso. Esse é o problema. E aí? É porque qual é a hipótese que a gente tem? A hipótese que tem é o seguinte: é que na raiz da palavra Nazaré vem de Netzer, e essa palavra significa ramo ou rebento. Então é a terra do rebento. Qual rebento? O rebento de Jessé, anunciado pelos profetas. Então o evangelista está dizendo: olha, está vendo os profetas que falam de um rebento, o rebento de Davi, o rebento de Jessé? Pois é, ele veio da cidade do rebento, né? Da cidade de Nazaré. Então Nazaré, a raiz da palavra, significa rebento, né? Então talvez seja isso, tá? Além disso, esse evangelho ele tem um carinho especial por São Pedro. Então São Pedro aparece muito nesse evangelho. Então Pedro ele tem ali uma proeminência grande. E aparece ele caminhando sobre as águas. Só nesse evangelho Pedro caminha sobre as águas. Só nesse evangelho Pedro recebe as chaves do reino dos céus, né? Então, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Uma analogia com aquele primeiro ministro do rei de Israel no Antigo Testamento, em Isaías 22, que ele ficava, quando o rei saía para a guerra, o primeiro-ministro ficava ali no palácio, governando o palácio, e ele tinha o poder das chaves, né? O que ele fechava, ficava fechado, e o que ele abria, ficava aberto. Então, assim, Jesus está dizendo que na sua ausência, né, entre aspas, ele não vai estar presente fisicamente na sua igreja, no seu palácio. Fisicamente quem vai estar presente vai ser Pedro e o seu sucessor, que são os papas, né? Que tem esse poder das chaves, tá? Além disso, fala de Pedro e o imposto do templo. É uma passagem que só tem ali quando ele pesca o peixe ali e recolhe o imposto do templo na boca do peixe, tá? A pergunta de São Pedro sobre o perdão: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. A morte de Judas só está narrada aqui no Evangelho de São Mateus. Nenhum outro evangelho fala de como que Judas morreu, se enforcando, lá naquele chamado campo de sangue, tá? Além disso, só nesse evangelho Pilatos lava as mãos, tá? Nos outros não fala nada disso. E nesse evangelho é o único que fala que na hora que Jesus morreu, muitos santos se levantaram dos túmulos e foram vistos por muitos na cidade santa, né? Muitos dos justos antigos. Então é só nesse evangelho, Mateus 27, tá? E por fim, só nesse evangelho que fala a respeito dos guardas do túmulo. Tanto que os fariseus quiseram colocar guardas lá para que ninguém roubasse o corpo. E além disso fala que eles pagaram dinheiro para os guardas para que eles espalhassem o boato de que os discípulos foram lá à noite e roubaram o corpo, né? Primeiro, dormir em serviço, né, para os romanos era um crime grave, né? Então os soldados podiam ser severamente punidos por isso. Então, e segunda coisa, eu acho muito interessante, pensando bem assim, como que o evangelista sabe dessa história, né? Bom, o evangelista sabe dessa história, que os soldados receberam dinheiro dos fariseus, porque provavelmente um deles deve ter se arrependido e deve ter falado a verdade para alguns apóstolos, né? Então isso é interessante, né? Talvez um desses soldados, no fim da sua vida, ele deve ter se arrependido, porque parece que eles viram anjos, né? E aí caíram quase como mortos, o anjo rolou a pedra e sentou-se em cima dela. Então é bem possível que algum deles, depois de ter aceitado o suborno, se arrependeu e contou a verdade para a comunidade cristã, e esse relato foi parar no Evangelho de São Mateus, tá? Ensinamentos que só tem em São Mateus, aquele que nós ouvimos no Evangelho de ontem.
Então, eu não vim para abolir a lei nem os profetas, né? Mas vim para dar pleno cumprimento. Nem uma só iota, né? Nem um izinho, quer dizer, a menor letra do alfabeto, uma vírgula, cairá da lei sem que tudo se cumpra. Então, isso está em Mateus. E por que Mateus se preocupa com isso? Porque os seus leitores são vindos do judaísmo. Só em Mateus tem as 6 antíteses, né? Então, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo, né? Eu porém vos digo, amai vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos perseguem. Foi dito, não jureis pelo nome de Deus, não jureis em falso. Eu porém vos digo, não jureis de modo nenhum, né? Nem pela terra, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, tá? Então, esse foi dito, eu porém vos digo, lembra que isso é uma revelação da autoridade de Jesus, que é maior que Moisés, que é o próprio Deus, né? Que foi quem falou com Moisés, né? Quem tem autoridade para mudar o que Moisés falou? Só o próprio Deus, né? Ou para dar a verdadeira interpretação, não exatamente mudar, mas para mostrar o verdadeiro sentido disso, tá? Além disso, é o único evangelho que fala das práticas de piedade, né? Da oração, do jejum e da esmola, que a gente sempre ouve na quarta-feira de cinzas, né? Quando fores dar esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda, não toqueis a trombeta na sua frente. Quando jejuardes, perfuma o rosto, lava a cabeça, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas apenas teu Pai no céu. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai em segredo, e o teu Pai que vem em segredo te dará recompensa. Então, é o único evangelho que fala isso, tá? O único evangelho que fala não atireis pérolas aos porcos, tá? É o único evangelho que fala da missão dos 12 para as ovelhas perdidas de Israel. É o único evangelho que tem aquela passagem bonita: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, né? Então, esse Jesus que nos dá o repouso, né? Ele que é o verdadeiro sábado, só tem no evangelho de São Mateus, Mateus 11. É o único evangelho que fala da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, né, adverte-o em particular. Por quê? Porque às vezes pode ser mais fácil para a gente nem falar nada, né? Eu não vou falar nada. É mais cômodo para mim, né? Não vou comprar briga, não vou arrumar encrenca. Então, um verdadeiro cristão, se é possível, ele deve falar para o irmão, porque corrigir também pode ser um ato de caridade, né? Corrigir, claro, com delicadeza, com gentileza, com caridade, no melhor momento, né? E se não for possível, chamar alguém para ir junto. E se não for possível, levar à igreja e assim por diante, né? É o único evangelho que fala: não chameis ninguém de mestre, pois um só é o mestre. Não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai do céu, tá? É o único evangelho que tem uma denúncia aos escribas e os fariseus, bem contundente, né? E é o único evangelho que tem um grande envio missionário de Jesus. Quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece perante os discípulos e fala assim, como um grande rei, né? Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ensinei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus aparece como grande rei, né? Todo o poder me foi dado no céu e na terra, como pantocrata, tá? Então esse é um retrato bonito de Jesus após a ressurreição. Esse Jesus como rei, pantocrata e todo poderoso, e enviando os discípulos em missão, pedindo para eles ensinar, batizar e para pregar o seu evangelho. Então esse é um evangelho, essa é uma comissão que aparece só no evangelho de São Mateus, bem no finalzinho, Mateus 28, tá? Tem também parábolas que só aparecem no evangelho de São Mateus. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo, só em São Mateus. Do tesouro escondido, né? O reino dos céus é como um tesouro que o homem encontra no terreno e mantém escondido e compra o terreno, vende tudo que tem e compra o terreno. O tesouro a parábola da pérola de grande valor. A parábola dos peixes bons e ruins pescados numa rede, né? Só tem no evangelho de São Mateus. A parábola daquele servo que não perdoa, né? Por exemplo, aquele servo que devia uma enorme quantia ao seu patrão, e depois ele tinha um outro amigo dele que devia ali apenas algumas moedinhas para ele,
ele vai lá, ele perdoa aquele lá, no entanto, ele devia muito mais para o patrão, né? Depois vai ser lançado na prisão, só no Evangelho de São Mateus. A parábola dos vinhateiros perversos, né? Então, um senhor que construiu uma vinha, cercou a vinha, construiu um lagar, uma torre, e aí depois lá ele foi pedir contas das uvas, e os vinhateiros não deram os frutos necessários, mataram os seus enviados, jogaram o filho fora da vinha, mataram o filho, assim por diante. Essa parábola só tem no Evangelho de São Mateus, e ela faz alusão à parábola de Isaías, né, que fala da vinha também, né, da vinha que estava lá, que plantou uma vinha, construiu uma torre, um lagar, né, só que a vinha não deu uvas boas, ela deu uvas azedas, né. Então, alguém que conhece Isaías, né, vai reconhecer, né, essa parábola. A parábola dos dois filhos, né, do pai que fala para os dois filhos, vai trabalhar na minha vinha, e um fala vai, mas não vai, e outro fala que não vai, mas depois vai, tá? A parábola das virgens prudentes que levaram óleo, as parábolas das virgens imprudentes também só tem ali nesse evangelho, e por fim a parábola das ovelhas e dos cabritos, tá? Então aquela lá dos vinde benditos de meu pai, que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava doente, na prisão me visitaste, se eu era peregrino, me acolheste em casa. E pelo contrário, os que não fizeram isso, né, as obras de misericórdia, como que vão ser julgados no final dos tempos, tá? Então são parábolas que só aparecem aqui. Bom, Jesus aparece claramente nesse evangelho como Filho de Deus por obra do Espírito Santo, porque ele não é filho diretamente de São José, ele é filho da Virgem Maria, que era casada com São José. Então Jesus não é dito, José era filho de Jacó, Jacó era filho de não sei quem, não lembro, conheci a lista certinho, mas eles são filhos. Mas não fala que Jesus era filho de José, fala que Jesus era Jacó, casado com Maria, da qual nasceu Jesus, né? E Jesus é dito como obra do Espírito Santo no sonho para São José. Então ele aparece claramente como obra do Espírito Santo, conhecível apenas pela fé, tá? Então ele não é filho biológico de São José. Também ele dá sentido a todos os títulos messiânicos atribuídos a Jesus, né? Ele chama Jesus de filho de Davi, porque ele é rei, né? Ele é rei de Deus. Além disso, Jesus é chamado muitas vezes de filho do homem, e o filho do homem nos faz referência àquele filho do homem que aparece em Daniel 7, que era uma figura celeste que recebe daquele Altíssimo, ancião de muitos dias, honra, glória e poder, e todas as nações vão servi-lo, tá? Então, e o seu reino não terá fim, é o que nós dizemos no nosso creio niceno, né? Então isso aparece muito claro. Quando Jesus se chama de filho do homem, ele está falando, eu sou esse que Daniel anunciou, né, em Daniel 7, na visão de uma figura celestial lá. Além disso, ele é chamado de Messias, ou ungido, lembrando que ungido era principalmente o filho de Davi, e de Senhor, principalmente depois da ressurreição, né? Senhor, ou Adonai, em hebraico, é o nome que os judeus dão para Deus, né? Em vez de eles lerem Yahvé, ou Javé, eles leem Senhor. Nós fazemos isso também na nossa primeira leitura, né? Se vocês fossem pegar o original em hebraico da nossa primeira leitura, o original em hebraico estaria escrito Yahvé, mas a igreja, em respeito ao nome de Deus, como judeus, ela coloca, disse o Senhor Deus a Moisés, não é isso? É o Senhor, mas ali no original estaria escrito Yahvé, só que a gente coloca Senhor, né? E assim os discípulos, quando chamam Jesus de Senhor, Adonai, em hebraico, eles estão dizendo a mesma coisa que os judeus chamam para Deus, né? Estão chamando Jesus de Deus, tá? Além disso, ele aparece como o servo do Senhor, profetizado por Isaías, e que cumpre o desígnio salvador através de suas palavras e de seus milagres, rejeitado pelo povo, como os profetas disseram. Seus sofrimentos e rejeição não são para Mateus frustração do plano de Deus, mas fundamentados nos profetas. Então, quer dizer, o sofrimento de Jesus ali, ele é anunciado pelos profetas. Não foi Jesus, não é que Deus fez um plano e fracassou e aí Jesus morreu. Não, os profetas previram que isso ia acontecer, e isso acontece na vida de Jesus com o cumprimento das profecias, tá? E por fim, o nome igreja aparece 3 vezes, esse nome do Evangelho de Jesus, ou eclésia, igreja, que significa convocação, tá? E é um nome muito parecido com a assembleia dos judeus que era convocada. Toda a assembleia convoca a assembleia dos filhos de Israel,
para as festas sagradas. Então, quem que convoca a igreja? Quem que convoca a Assembleia dos Filhos de Israel? O próprio Deus, né? Pela sua lei, pelos mandamentos, pelas festas que ele estabeleceu e pela autoridade de Moisés. Tá? E quem que convoca a igreja no Novo Testamento? O próprio Jesus Cristo. Né? A igreja, ou aqueles que são chamados, a convocação é chamada pelo próprio Jesus Cristo. Aparece muito claro, eu já falei aqui, o primado de São Pedro. Tá? Então, nesse evangelho que São Pedro aparece muito claramente como o chefe dos apóstolos. Primeiro, que ele aparece primeiro na lista dos apóstolos. Tá? E segundo, que Jesus dá a chave do reino dos céus para ele. Tá? E fala que ele vai ser a pedra sobre a qual será edificada a igreja. Ou ele, ou a fé que ele professou. Né? Tanto faz. Né? Alguns vão dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, mas a pedra é o próprio Jesus Cristo. Sim, de certo modo é o próprio Jesus Cristo que Pedro reconheceu e confessou. Né? Então, esse sim, quer dizer, a fé de Pedro em Jesus Cristo é a fé da igreja. E esta fé nunca vai se perder. Então, quer dizer, a igreja nunca vai ensinar algo errado a respeito de Jesus Cristo. Ela vai sempre anunciar o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja é muito boa? Porque o Pedro é maravilhoso? Não, porque quem revela é o Pai dos céus. Né? É o Pai dos céus que protege quem revela. Né? Não é por mérito da fraqueza dos seus ministros, mas porque é o Pai dos céus que age por meio de pessoas pequenas e indignas, inclusive de traidores como Pedro, né, que traiu Jesus. Né? Além disso, também ali Pedro caminha sobre as águas, né? Então também aparece ele ali claramente, né, com uma certa preeminência. Por fim, aparece a igreja como o novo e verdadeiro Israel. Né? Lembra daquela parábola dos vinhateiros homicidas que pegam e matam o servo do Senhor, inclusive o filho, fora da vinha? E aí fala que o Senhor vai vir e vai eliminar, matar aqueles vinhateiros e vai arrendar a vinha a outros que lhe darão frutos no tempo certo. Então, quer dizer, é o povo de Deus, né, que se continua na igreja, né, e que vai dar frutos. Né? E a parábola e essa alusão dos vinhateiros que vão morrer todos faz uma alusão à destruição de Jerusalém e do templo. Tá? O reino dos céus é mencionado 51 vezes neste evangelho. Então é também chamado de evangelho do reino. Por fim, uma última palavrinha. Quando que foi escrito esse evangelho? Né? Que ano que foi, será? Não se sabe. Tá? A maioria dos estudiosos atuais coloca que esse evangelho teria sido escrito ali ao redor dos anos 80. Tá? Nos anos 80, no primeiro século. Tá? Outros historiadores colocam esse evangelho como escrito antes, como escrito enquanto São Pedro era vivo, porque ele dá uma preeminência muito grande para São Pedro. Tá? E São Pedro morreu ali mais ou menos no ano 64, em Roma. Alguns padres da igreja falam que Pápias de Herápolis fala o seguinte, que Mateus escreveu o seu primeiro evangelho em hebraico para os judeus, enquanto Pedro e Paulo se dedicavam à pregação em Roma. Tá? E além disso, tem algumas pistas desse evangelho que parecem não bater com o fato dele ter sido escrito tão tarde, por exemplo, nos anos 80. Porque Jesus narra com detalhes a destruição do templo. E aí alguns exegetas vão dizer, ele narra com detalhes aqui, porque quem está escrevendo já sabia o que aconteceu no templo. Mais ou menos. Porque, primeiro, isso estava dizendo que Jesus não poderia prever a destruição do templo, né? E claro que ele poderia prever. Segundo, as imagens que Jesus usa para a destruição do templo são imagens iguaizinhas às que estão lá no livro dos Reis e que Jeremias usa para a destruição de Jerusalém no Antigo Testamento. Então, o evangelista ele pode muito bem estar pegando a mesma linguagem, a mesmíssima linguagem que é usada lá no final do livro das Crônicas, no final do livro dos Reis, para falar da destruição de Jerusalém para os babilônios, e também em Jeremias, para usar para o discurso da destruição do templo. E terceiro, Jesus fala o seguinte: rezai para que a fuga de vocês não aconteça em um sábado. Bom, ele parece estar dizendo isso para a comunidade, né? Rezem para que isso não aconteça. Que sentido tem dizer isso se a destruição do templo já aconteceu, né? Que sentido tem essa mensagem, né? Então, essa mensagem tem sentido para uma comunidade
que vai rezar para que a destruição não aconteça no sábado, né? Ou no inverno, como Jesus pediu, né? Então essa é uma coisa que bate muito. E terceira coisa, e quarta coisa, quando Jesus narra a destruição do templo, a coisa mais fácil que teria para o evangelista fazer, porque ele fala toda hora, isso aconteceu para se cumprir as profecias do Antigo Testamento, isso aconteceu para se cumprir o que os salmos diziam. A coisa mais fácil para dizer seria o seguinte: olha, e quando o templo foi destruído, os seus discípulos lembraram-se do que Jesus disse e falaram: olha, Jesus tinha dito isso. Então Jesus previu e aconteceu. Seria muito bom o evangelista escrever isso. Olha, isso prova que Jesus fez uma boa previsão. Mas ele não fala isso. Em nenhum momento ele fala: olha, quando o templo foi destruído, os seus discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito. Não, ele não fala isso. Então dá a impressão que, por causa desses recursos de estilo, que esse evangelho pode ter sido originalmente escrito antes da sua edição em grego, antes da destruição do templo, portanto antes do ano 70. Então ali, lá no final dos anos 60 da era cristã. Não sabemos, são hipóteses, né? Cada escritor diz uma coisa diferente, né? Então, acho que é isso que tinha para dizer do Evangelho de Mateus, né, as características dele. Claro que, infelizmente, não dá para a gente sair lendo o Evangelho inteiro, né, porque acho que cada parábola, né, merece um curso inteiro, né, merece pelo menos um dia inteiro para meditar. Talvez algum dia a gente possa fazer algum curso só das parábolas de Jesus, né, ou só dos Evangelhos, tá? Mas aqui tem umas características gerais do Evangelho de São Mateus, que eu acho que dá para identificar, né? E a gente pode ficar com aquelas duas palavras tão afetuosas de Jesus, né? Primeiro, o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és o nosso repouso, o nosso descanso, que em Ti nós encontramos o fardo leve e o jugo suave, que Tu o carregas conosco, que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, e nós queremos carregá-lo junto contigo. E também queremos corresponder ao Seu chamado com autoridade, a missão de ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ensinei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós reconhecemos que o Senhor está conosco, porque estamos reunidos em Teu nome. Nós queremos ter esta força para viver bem a Tua palavra, que seja uma palavra eficaz, que transforma a nossa vida, para levar a Tua palavra para todas as pessoas com quem nós nos encontramos e trazê-los também todos para a Tua igreja, onde eles podem se encontrar contigo, onde o Senhor habita até o fim dos tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.